E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. É dia de contextualizar. Hoje, década de 40 aí do século 20, né? Esse breve século 20, onde as coisas acontecem de maneira rápida, ou esse extremo século 20, que ou é 8 ou é 80, né? Segundo aí o Hobsbawm, o breve século 20. Década de 40 é uma década, acho que bem famosa para todo mundo. A gente vai passar alguns pontos do que aconteceu na década de 40. Na última década, a gente falou do início da Segunda Guerra Mundial, certo? A gente falou, principalmente, a gente focou bem no Tratado de Munique, que é França e Inglaterra entregaram, né, os Sudetos da Tchecoslováquia para o Hitler, para acalmar o Hitler. E a gente falou depois do pacto, né, depois lá do tratado nazi-soviético, que Hitler fez um tratado de não agressão com Stalin para evitar uma guerra grande logo no começo, né, dividiram a Polônia. Até fiz uma aula de charges, né, sobre isso, né, semana passada, né, na sexta-feira. E depois começou a guerra. A guerra começou em 39 após a invasão do Hitler na Polônia. Lógico que a década de 40, eu tenho as aulas, né, a aula de Segunda Guerra Mundial que está muito boa, deixo na descrição ou no card aqui. Lógico que a Segunda Guerra Mundial, né, ela vai se desenvolver ao longo aí dessa primeira metade da década de 40, né, se ela começou em 39 na década de 30, ela termina em 45. Primeiro com a rendição da Alemanha, após uma sangrenta batalha, né, várias batalhas, por exemplo, a famosa Batalha de Stalingrado, onde os alemães invadiram a União Soviética, eu ia falar Rússia, pode ser Rússia também, né, a mãe Rússia, né, que eles chamam, invadiram a União Soviética, mas os soviéticos resistiram, né, através da figura do Stalin, e depois começaram a encurralar a Alemanha em seu próprio território, né, assim como também a gente teve o famoso Dia D, que tropas do Canadá, França, Inglaterra, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, né, ocuparam as praias francesas, né, a Normandia, para tentar encurralar a Alemanha do outro lado. Aí a gente vai ter no final dessa guerra a famosa Batalha de Berlim, onde a Alemanha restou apenas a sua capital, a cidade de Berlim, e Hitler, né, provavelmente, a gente não sabe muita coisa sobre isso ainda, mas isso não precisa se preocupar, que não é o tema do Enem, tá? Hitler se encurrala, a Alemanha se rende, a Itália já havia se rendido, e depois a gente vai ter aquele triste fim lá para frente, que o Japão não havia se rendido ainda, né? E aí a gente vai ter ali as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que tiveram 3 finalidades. A primeira finalidade, render o Japão. Sim, os japoneses não se renderam. Então a famosa Batalha do Pacífico é quase uma guerra à parte da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já tinha caído, a Itália já tinha caído, e o Japão continuava lá, né, batalhando contra os americanos. Então era render o Japão. Segundo motivo é mostrar poder de fogo, né, esse poder nuclear de fogo que os Estados Unidos já quer mostrar para o mundo, quem é o melhor, né, ou quem tem que sair vitorioso nessa guerra. Até mesmo porque a União Soviética levou o status, né, de vencedora da Segunda Guerra, derrotando a Alemanha. A Batalha de Berlim foi a União Soviética que chegou primeiro ali em Berlim e rendeu a Alemanha. Então, os Estados Unidos, que foi importante, não dá para falar, tá, que a União Soviética venceu a Segunda Guerra, tá, porque é um todo, a Segunda Guerra é muito maior, né, do que se imagina. Mas aí os Estados Unidos mostram o seu poder de fogo, né, essa bomba atômica, para mostrar para a União Soviética tudo isso. E também entrando aí no processo, no período de Guerra Fria, né, nessa relação de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Quem que é melhor? É capitalismo ou é socialismo? Olha o que eu tenho, mostra aí o que você tem, né? E aí a gente também tem 2 polos industriais, Hiroshima e Nagasaki são polos industriais. Lembrem-se, num processo de guerra, opa, bati no microfone, deve ter dado barulho aí. Num processo de guerra, soldado matar soldado não vence guerra, vence batalha. Ah, vai matar soldadinho, soldadinho pra cá, você tá jogando videogame, isso não é vencer guerra, tá? Isso é importante? É, mas no processo de guerra você tem que destruir a sociedade do outro para tornar a sociedade do outro dependente da sua, para você impor condições a essa sociedade, a sociedade do outro, entenderam? Então, destruir polos industriais do Japão são extremamente estratégicos para os Estados Unidos. E é lógico, então, que é característica desses anos 40, né?
o contexto, né, o segmento, né, os desdobramentos dessa segunda e seu fim, né, o fim dessa Segunda Guerra Mundial. Lá no final, a gente vai ter o Tratado de Paris, que vai tentar organizar um pouco o mapa europeu. A gente vai ter o famoso Tribunal de Nuremberg, né, onde os nazistas foram acusados de crimes de guerra. Todos os links de aulas específicas disso eu estou deixando na descrição ou no card, tá? Então vocês precisam ir lá ver se vocês não assistiram. Acho que muita gente já viu, tá? Que está acompanhando aqui a contextualização. Então são acusados de crimes de guerra, diversos crimes de guerra, e foi fundada também a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo fundamental estabelecer a paz entre os povos e contribuir com o progresso, né, com o desenvolvimento das sociedades, evitando qualquer tipo de conflito novamente, evitando uma terceira guerra mundial, por exemplo. Né? Então esses anos 40 são anos assim que são importantes, né, que o terceiro Reich, né, o Reich de Hitler, que a gente já falou tanto aqui, caiu. A Alemanha agora vai ter que se reconstruir. E após a Segunda Guerra Mundial, começa o processo de Guerra Fria, que a gente também tem aula aqui no canal sobre isso. Aí o pessoal fala assim, mas assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, começou a Guerra Fria? Guerra Fria não é nenhuma guerra tranquila, fria, não é uma guerra que não tem armas, lógico que tem, mas é uma guerra onde se tem muito medo, né, da Terceira Guerra Mundial ou de um conflito nuclear. Por isso que chama Guerra Fria. As pessoas trabalham muito com medo, cheio de dedos. E essa guerra vai além de uma questão militar. Né? Aí o pessoal fala, mas começou em 45 essa Guerra Fria? A Guerra Fria começou em 45, após o final da Segunda Guerra Mundial. Mas formalmente, ela começa a partir da construção do muro que divide Berlim, que divide a cidade de Berlim, que na verdade ele é simbólico nesse sentido, mas a divisão da Alemanha, né, que ele representa a divisão da Alemanha entre a Alemanha ocidental, que é capitalista, e a Alemanha oriental, que é socialista. O Muro de Berlim foi construído em 1961, se eu não me engano, tá? Oficialmente, você pode falar que começou ali, mas os conflitos entre capitalismo e socialismo já estão ali no final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então é isso que vocês precisam saber, apesar da construção do Muro de Berlim em 1961. Ok, e essa Guerra Fria então vai ser essa disputa entre capitalistas e socialistas, o mundo vermelho soviético contra o mundo aí da águia americana, né, do tio Sam, ver quem é melhor. Aí a gente tem a famosa guerra tecnológica, né, essa corrida espacial, quem que consegue chegar no céu primeiro. A União Soviética manda lá o seu cosmonauta, né, não é astronauta, na União Soviética eles chamam de cosmonauta, na Rússia eles chamam de cosmonauta, que é o Yuri Gagarin, né, ou Yuri Gagarin. Mas os Estados Unidos, em 69, consegue chegar à Lua. Né? Então, é uma guerra de tentativa de mostrar superioridade. Eu já falei, acho que num vídeo de Guerra Fria aqui, que ela parece muito aquelas criancinhas que ficam na janela assim, e a outra criança lá da outra janela, é uma brincadeira isso aí, né? Aí a criança vai lá e mostra o seu brinquedinho, assim, o seu navio de brinquedo. Aí outra criança levanta, assim, o seu ônibus espacial. Aí você vai lá e levanta o seu Lego, né? Aí outra criança vai lá e levanta o seu castelo maior ainda de Lego, né? É uma tentativa de mostrar, né? Isso foi no cinema, isso foi para os games. Acho que a gente tem 2 aulas de Guerra Fria aqui, sobre a Guerra Fria e sobre como ela terminou. Estão muito bons. Vão lá assistir. Estão excelentes, na minha opinião. Eu fiz com muito carinho, preparei muito essas aulas, tá? E elas estão ali. Eu quero que vocês vão lá, assistam mesmo, porque isso faz muita diferença, isso é muito bacana e faz parte aí do curso completo de História para o Enem que eu fiz, né? Que foi o ano passado, mas eles estão aí, estão super atuais. Tudo bem? E as consequências disso tudo no Brasil são que o governo do Getúlio Vargas acabou caindo. Vocês lembram que também o Getúlio Vargas estava aí no poder, né? Tinha aquela famosa política da boa vizinhança, né, com os Estados Unidos. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial apoiando os Estados Unidos, até mesmo por uma questão econômica. Ele estava atrás de fundos, né, para a construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, fica incoerente, né? Fica contraditória o Vargas no poder. Por quê? Porque o Vargas ele colocou o Brasil nessa Segunda Guerra Mundial para derrotar regimes autoritários, totalitários, o fascismo italiano e o nazismo alemão. E quando acaba a guerra, o Brasil consegue lá, né, sai vitorioso junto com as outras nações, o Vargas era um ditador também.
O Vargas é um ditador. E é um ditador que se fez, né, no Estado Novo através dos moldes fascistas. Então ele acaba perdendo esse apoio americano, ele é meio que forçado a terminar a sua ditadura, ele é forçado meio que a renunciar e o Brasil entra numa nova fase, que é a fase da democracia, que a gente vai ter já nos anos 40 a famosa República Populista, onde os políticos brasileiros eles serão eleitos agora democraticamente pelo povo. Por quê? Porque tem uma influência muito grande dos Estados Unidos nisso. Ele fala, pô, a gente vai lá, vocês ajudam a gente na guerra, mas volta a ser ditador fascista? Não dá. Então cai aí, Vargas. E aí o Brasil entra nessa fase de república populista, né, de políticos com discursos encalorados, populistas. Né? Nos anos 50, 60, por exemplo, lá na frente, a gente vai ter, para mim, que é a pérola do populismo, que é o Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros era interessante, ele era tão populista que ele estava lá fazendo seu discurso, e do nada ele puxava um sanduíche de mortadela do seu paletó e começava a comer, para mostrar o quanto que ele comia a comida do povo também. Né? O Brasil vai entrar nessa fase e está ligada a esse fim da guerra, porque o Vargas caiu justamente por conta do fim da guerra. Então reparem que isso tudo, as coisas estão conectadas. Os anos 40 são anos que movimentaram o mundo. Uma guerra movimenta o mundo. É isso que eu estou querendo passar para vocês. E isso, eu estou dando exemplo, né, do processo específico da guerra, mas estou dando exemplo também do Brasil. Certo? Gente, os links estão todos na descrição. Vamos para as palavras-chave aqui agora, né? Bom, palavras-chave. Ó, Hiroshima, Nagasaki, que mais? Rendição da Alemanha, Guerra Fria, muito importante isso, estamos entrando nessa Guerra Fria aí. E pensando em Brasil, vamos lá? República Populista, 5 palavras-chave. Hiroshima e Nagasaki, na verdade vamos trabalhar com 4 aqui. Hiroshima e Nagasaki é uma, certo? Ó, o que eu falei para vocês? Rendição da Alemanha, Guerra Fria, que aí você já entende o conceito, por aí vai. E República Populista, né? Caiu Vargas e entrou na República Populista. Mas essas são as minhas palavras-chave para entender a década de 40, entre várias outras coisas que podem ter acontecido por aí. Vocês devem fazer as palavras-chave aí para poder entender também esse conceito todo, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, grande beijo. Fui!